Meu pai não tem condições de pagar um advogado. Por isso estou aqui para falar por ele. Um menino negro de 11 anos, camisa branca larga demais, uma maleta de couro arrastando no chão. O juiz Armindo Veiga, o homem mais poderoso do Tribunal de Comarca de Vila Seca há 23 anos, parou, olhou fixo e disse em voz alta, sem vergonha nenhuma para todo mundo ouvir: "O que esse moleque está fazendo no meu tribunal? Alguém tira isso daqui." A advogada da parte contrária se inclinou sobre a mesa e disse ao menino, com um sorriso que era pior do que qualquer grito: "Seu pai não é nada, garoto. E você é menos do que nada." Os advogados riram. O segurança deu um passo na direção do menino. A atendente gravou com o celular. Nenhum adulto disse "para", 11 anos, sozinho, contra todos naquele prédio. Mas ninguém fazia ideia, porque antes daquela tarde, aquele menino havia passado 2 anos preparando uma pergunta. Uma única pergunta. E quando ele fez essa pergunta em voz alta naquele tribunal, ela encerrou a carreira do juiz Veiga. Um homem adulto com toga de juiz acabou de humilhar um menino de 11 anos. E ninguém se abalou. Vila Seca, distrito de Évora, 4.300 habitantes. Uma rua principal, um mercado, 3 cafés, 2 igrejas e um tribunal mais antigo do que a maioria das pessoas que passavam pelas suas portas. Se você passasse por Vila Seca numa tarde de domingo, poderia achar encantador. Os carvalhos na estrada, as fachadas de pedra, as bandeiras penduradas nas sacadas, o cheiro de pão fresco saindo da padaria da dona Etelvina. O que você não notaria, a não ser que olhasse com muita atenção, era a linha. Não uma linha desenhada em nenhum mapa. Uma linha sobre a qual ninguém falava em voz alta. A linha entre o lado da vila onde os buracos da estrada eram consertados e o lado onde não eram. O lado onde novos condomínios estavam sendo construídos e o lado onde os prédios estavam sendo demolidos. O lado onde os fiscais da Câmara apareciam todo mês e o lado onde nunca apareciam. Vila Seca estava em desenvolvimento. Era a palavra que eles usavam. Desenvolvimento, progresso, revitalização. O que isso significava na prática era o seguinte: um por um, os pequenos negócios da zona sul da vila estavam desaparecendo. Uma barbearia, uma lavanderia, uma mercearia que estava lá há 42 anos. Cada um vendia, às vezes por vontade própria, às vezes não, para uma empresa chamada Grupo Imobiliário Serrano. E sempre que surgia uma disputa, sempre que uma família tentava se defender, o caso acabava na mesma mesa, a mesa do juiz Armindo Veiga. Veiga estava no cargo há 23 anos, branco, 65 anos, terceira geração de Vila Seca. O avô havia sido juiz, o pai havia sido juiz. No conselho, o nome Veiga não carregava peso. Era o peso. Nenhum advogado em Vila Seca ousava confrontá-lo. Nenhuma decisão dele havia sido revertida em recurso. E se você era negro e estava no tribunal dele, o veredito estava escrito antes de você abrir a boca. Todo mundo em Vila Seca sabia disso. Ninguém dizia em voz alta. O último que disse, um jovem advogado chamado Fausto, que protocolou uma queixa por discriminação no tribunal, foi auditado 2 vezes num ano. O aluguel do escritório dele dobrou. O maior cliente dele desapareceu do dia para a noite. A mensagem era clara. Em Vila Seca a justiça tinha cor, e a cor era a do juiz. Do outro lado dessa linha invisível ficava uma pequena oficina de reparação automóvel com uma placa desbotada. Conceição e Filho, mecânica. A tinta estava descascando. O piso do pátio tinha rachaduras que corriam como veias, mas as ferramentas lá dentro eram organizadas com precisão militar. O chão era varrido toda a noite, e numa moldura pendurada na parede perto do caixa havia a foto de uma mulher com um sorriso largo. Essa mulher era a mãe do Tomé. A Lourdes havia morrido 4 anos atrás.
O Cipriano, pai do Tomé, era um homem quieto que consertava motores, do jeito que um cirurgião conserta corações, com cuidado, com paciência, com mãos que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Ele havia comprado aquele terreno com a esposa 22 anos atrás, quando ainda eram jovens e cheios de planos. A oficina era tudo que lhe restava dela. Era a herança do Tomé. Era o último pedaço de uma vida que a doença roubou. Ele estava devendo impostos, não por descuido, mas porque as contas do tratamento do câncer da Lourdes haviam engolido tudo, cada poupança, cada fundo de emergência, cada real reservado para o futuro do Tomé. Na parede atrás do caixa, ao lado da foto da Lourdes, havia um documento emoldurado, a escritura do terreno. O Cipriano apontava para ela de vez em quando e dizia: "Esse papel significa que não podem tomar o que é nosso." Ele precisava acreditar nisso. Agora conheça o Tomé. O quarto dele não parecia o quarto de um menino de 11 anos. Sem pôster, sem brinquedo espalhado no chão. Em vez disso, uma cama de solteiro encostada na parede, uma escrivaninha coberta de livros, direito de propriedade, procedimento civil, disputas contratuais e notas adesivas cobrindo a parede acima da escrivaninha como o mural de um detetive. Linhas de barbante conectavam uma nota à outra. Nomes, datas, números de processo. Desde que a mãe morreu quando ele tinha 7 anos, o Tomé havia parado de ser uma criança normal. Não por escolha, por gravidade. O peso do que ele via, o pai trabalhando 16 horas por dia, as contas acumulando, as notificações chegando pelo correio. Aquilo o puxou para um lugar onde a maioria das crianças nunca vai. A avó dele, a dona Guilhermina, havia-lhe dado os livros velhos de Paralegal quando ele tinha 8 anos. Achou que ele ia folhear pelas figuras. Em vez disso, ele leu do começo ao fim. Com 9 anos, ensinava a si mesmo terminologia jurídica e citação de processos. Com 10, lia procedimento civil por diversão. A escola chamava ele de superdotado, mas estranho. Os professores diziam que era calado. A verdade era mais simples. O Tomé não era calado. Ele estava ouvindo, sempre escrevendo. Ele carregava um caderno em todo lugar. Um caderno espiral surrado com capa azul. Cada conversa que ouvia na oficina, cada notificação que o pai recebia, cada nome em cada documento que passava pela loja, o Tomé anotava. Nomes, números, datas, detalhes que ninguém pediu para ele lembrar. Aquele caderno seria a arma mais perigosa do Conselho de Vila Seca. Os papéis chegaram numa terça-feira. O Tomé estava sentado num banquinho atrás do balcão, fazendo lição de casa. A porta abriu. Um homem de terno cinza entrou. Não precisava consertar o carro. Entregou um envelope grosso para o Cipriano e disse: "O senhor foi notificado", e saiu sem mais nada. O Cipriano abriu o envelope com as mãos ainda sujas de graxa de motor. Leu a primeira página, depois a segunda. Os lábios se mexeram, mas não saiu som nenhum. Depois as mãos começaram a tremer. O grupo imobiliário Serrano entrava com uma ação judicial reivindicando a propriedade da família. A ação alegava que a escritura do Cipriano continha um erro de divisão de terreno, que uma faixa de terra, incluindo a parede oeste da oficina, pertencia, na verdade, a um lote que o Serrano havia adquirido recentemente. A empresa exigia que o Cipriano desocupasse o imóvel em 60 dias. Se ele se recusasse, pediriam remoção forçada. 60 dias. 22 anos naquele terreno, e estavam dando 60 dias para ele sumir. O Cipriano ficou olhando para os papéis por um longo tempo. Depois disse quase para si mesmo: "Não entendo metade dessas palavras." O Tomé largou a lição. Desceu do banquinho, caminhou até o pai e pegou os papéis com cuidado. Leu tudo, cada palavra, cada cláusula, cada citação. Quando terminou, olhou para o pai e disse: "Eu entendo." Naquela noite, o Tomé não dormiu. Sentou no chão do quarto com os papéis da ação espalhados na frente.
Leu a petição 4 vezes, marcou cada termo jurídico que não conhecia. Depois, foi buscar nos livros da avó. À meia-noite ele entendia o caso melhor do que o Cipriano jamais entenderia. E o que ele entendia o apavorava. Aquilo não era só uma ação judicial, era uma máquina projetada para esmagar quem não podia reagir. Nas 2 semanas seguintes, o Cipriano visitou todos os advogados que encontrou. O primeiro, num escritório com troféu de golfe na mesa, disse que era um caso perdido. Você vai enfrentar o Serrano no Tribunal do Veiga. Isso não é julgamento, é sentença. O segundo cobrou 5.000 euros só para analisar o processo. O Cipriano não tinha 5.000 euros, mal tinha 50. O terceiro, o único advogado negro da cidade vizinha, um homem chamado Fausto, de olhos gentis e terno surrado, falou baixo. Senhor Cipriano, já enfrentei o Serrano uma vez. O Veiga arquivou em 30 minutos. Depois meu escritório foi auditado 2 vezes num ano. O aluguel subiu. Um cliente que eu tinha há 5 anos trocou de advogado. Fausto fez uma pausa. Quero ajudar. Mas ir contra o Veiga neste conselho não é só um caso. É uma sentença. O Tomé estava no banco de trás em todas essas visitas. Não dizia nada. Mas o caderno estava aberto no colo. E a caneta não parava. Ele anotava cada nome, cada desculpa, cada motivo que esses adultos davam para olhar para o lado. Ele estava construindo alguma coisa naquele caderno. Não só anotações. Um mapa de como o poder funcionava em Vila Seca. Como o nome de um homem, Veiga, conseguia fazer 3 advogados virarem as costas para um pai pedindo ajuda. No domingo seguinte, a família se reuniu na casa da dona Guilhermina para o almoço. A mesa estava cheia, caldo verde, broa, sumo de laranja. Mas o ambiente estava pesado. Todo mundo havia ficado sabendo da ação judicial. Os vizinhos cochichavam. Alguns foram solidários. 2 deles já tinham vendido as casas para o Serrano sob pressão. Uma terceira família estava fazendo as malas para ir embora. O padrão era óbvio para todo mundo. A coragem de nomeá-lo em voz alta? Não. Guilhermina, 74 anos, professora aposentada, avó do Tomé, sentou na cabeceira da mesa. Ouviu os adultos falarem sobre tudo que não podiam fazer. Deixou todo mundo terminar. Depois disse, eles sorriem para você enquanto te roubam. É assim que sempre foi. Nomes diferentes, mesmas mãos. A mesa ficou quieta. A Guilhermina havia vivido coisas que a geração mais nova só lia nos livros. Quando ela falava sobre injustiça, não era teoria, era memória. Depois, ela disse outra coisa. Uma coisa que não deu importância, uma coisa que mudaria tudo. Sabe, ela disse, servindo caldo no prato do Tomé, quando o Serrano comprou o terreno do lado, as marcas de delimitação mudaram da noite para o dia. Vi com meus próprios olhos. Um dia, a marca estava junto à minha cerca. Na manhã seguinte, estava 3 metros para leste. 3 metros. Como mágica. Mágica ruim. A caneta do Tomé parou. Ele olhou para a avó. O que quer dizer que elas mudaram? Guilhermina fez um gesto com a mão. Quero dizer o que disse, filho. Um dia aqui, no outro dia lá. Ninguém explica nada para a velha. O Tomé não disse mais nada até o fim do almoço. Mas debaixo da mesa, no caderno, ele circulou uma palavra 3 vezes. Mudaram. Naquela noite, o quarto ficou iluminado depois da meia-noite, depois de 1 hora, depois de 2. Os livros paralegal da Guilhermina estavam espalhados pelo chão. Os papéis da ação estavam pregados na parede. A escritura do terreno, que ele havia tirado da moldura da oficina e trazido para casa, ficava encostada na luminária da mesa. O Tomé estava copiando números em papel quadriculado com lápis de cor, desenhando linhas, comparando divisas. O dedo dele traçou 2 linhas diferentes, uma da escritura original, outra da ação judicial. Elas não coincidiam. Os olhos dele se estreitaram. Às 2h15, o Cipriano bateu na porta. Filho, dorme. Já vou, pai. Não foi.
Ficou acordado até o amanhecer, debruçado sobre o papel quadriculado, verificando e verificando de novo. E em algum momento, perto das 4 da manhã, no silêncio de uma casa onde um homem bom dormia e se preocupava e rezava, um menino de 11 anos encontrou o fio que desmontaria tudo. Preciso parar aqui, porque esse é o momento que decide tudo. Um menino de 11 anos sentado no chão do quarto às 4 da manhã. O pai está prestes a perder a única coisa que lhe resta da mulher que amou. 3 advogados disseram não. O juiz é corrupto, o sistema está viciado, ninguém está vindo ajudar, ninguém. Então quero te perguntar, antes de te contar o que o Tomé fez, o que você faria se tivesse 11 anos? Se cada adulto ao seu redor tivesse desistido? Se a única arma que você tinha era um caderno e uma pilha de livros, você ficaria quieto ou pegaria aquela caneta e lutaria com o único que tinha? Na manhã seguinte, o Cipriano estava sentado à mesa da cozinha, olhando para o café como se ele lhe devesse alguma coisa. Não havia dormido também. O Tomé entrou segurando uma pasta. Não a pasta da escola, uma pasta marrom grossa de papéis. Colocou em cima da mesa na frente do pai e abriu. Dentro havia um documento manuscrito, letras de forma caprichadas, a letra cuidadosa de uma criança. O título no topo dizia: Requerimento para que Tomé Conceição Leal atue como representante para o sem nome de Cipriano Leal. O Cipriano ficou olhando. O que é isso? Pesquisei, pai. Em Portugal, quando uma pessoa não tem condições de pagar representação, o tribunal pode permitir que um familiar apresente o caso. É incomum. Nunca fizeram com alguém da minha idade. Mas a lei não diz que não posso. O Cipriano pousou o café. Filho, você tem 11 anos e eles estão errados, pai. É só isso que importa. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. A geladeira zumbia. Um pássaro cantou lá fora. O Cipriano olhou para o requerimento que o filho de 11 anos havia escrito à mão, com citações que ele não entendia, mas formatadas perfeitamente. Os olhos dele encheram de algo que ele não sentia há semanas. Esperança. Ele não disse sim. Ainda não. Em vez disso, levou o Tomé até a casa da dona Guilhermina. Achou que a mãe ia falar bom senso para o menino, dizer que era bobagem, dizer para ser criança e deixar os adultos lutarem, mesmo que os adultos tivessem desistido. Guilhermina ouviu tudo, sentada na varanda, na cadeira de balanço, as mãos no colo. Ouviu cada palavra que o Tomé disse. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois se levantou, foi lá para dentro e voltou carregando algo que o Tomé nunca havia visto. Uma maleta de couro, velha, rachada nas bordas, mas sólida. Essa maleta pertenceu ao seu avô, disse ela, segurando com as 2 mãos. Elias Adams. Ele queria ser advogado mais do que qualquer coisa. Fez inscrição para a Faculdade de Direito em 1963. Mandaram uma carta de volta dizendo que o pedido não atendia aos critérios de admissão. Essa era a versão educada. O motivo real era a cor da pele dele. Ela abriu a maleta. Lá dentro, presa no forro, havia uma nota manuscrita em papel amarelado. A lei pertence a quem a estuda. Ele carregou essa maleta todo dia da vida, disse Guilhermina. Para o trabalho, para a igreja, para o mercado. Nunca conseguiu usá-la do jeito que queria. Ela olhou para o Tomé. Os olhos dela eram firmes e brilhantes. Você vai usar. O Tomé segurou a maleta com as 2 mãos. Era pesada. Não pelo que tinha dentro, pelo que carregava. A partir daí, o Tomé tinha 1 semana antes da audiência e usou cada hora. Na biblioteca pública de Vila Seca, ele sentou com as pernas cruzadas no chão entre as prateleiras, rodeado de livros de direito de propriedade e disputas de terra. A bibliotecária, uma mulher chamada Dona Fernanda, que nunca havia perguntado por que um menino de 11 anos estava lendo pareceres judiciais. Trouxe impressões de precedentes de casos. Não perguntou por que ele precisava. Só ajudou.
Uma vez, ela se abaixou e sussurrou: "Se precisar de mais alguma coisa, me chama." O Tomé olhou para ela e disse: "Obrigado, dona." Foi a primeira vez em 2 semanas que alguém fora da família ofereceu ajuda. Ele caminhou pela divisa do terreno do pai com uma fita métrica e o caderno, marcando cada piquete de demarcação que encontrava no chão. Alguns estavam lá há décadas, enferrujados, inclinados, meio enterrados. Alguns pareciam mais novos, mais limpos, mais certinhos. Ele anotou cada medida, cada posição, cada diferença. Depois foi ao Arquivo Municipal de Vila Seca. Um menino de 11 anos em pé no balcão pedindo a escritura original e os registros de levantamento do terreno dos Leal e do terreno vizinho que o Serrano havia comprado. A funcionária do balcão, a dona Telma, hesitou. Era uma mulher negra na casa dos 40, que trabalhava naquele arquivo há 9 anos. Ela sabia o que aqueles arquivos continham, sabia quem eles envolviam. Olhou para o menino, olhou para a maleta nas mãos dele, olhou para o formulário de pedido que ele havia preenchido em letras de forma perfeitas, cada campo completo. Então, em silêncio, foi buscar o arquivo. Não disse uma palavra, mas o olhar que ela deu ao Tomé dizia tudo. Finalmente alguém está olhando. Na mesa da cozinha da dona Guilhermina, fichas de papel estavam espalhadas como um tabuleiro de xadrez. Cada ficha escrita em letras de forma cuidadosas. Um fato, uma pergunta, uma possível objeção, uma resposta. O Tomé ensaiava perguntas de arguição em voz alta, enquanto a Guilhermina fazia o papel da advogada adversária. Ela era afiada. Não facilitava nem para neto de 11 anos. Objeção, meritíssimo. O representante do réu é uma criança. A lei não tem requisito de idade para a verdade, doutora. Guilhermina sorriu, mais alto que da outra vez. Eles praticaram toda a noite por 5 dias seguidos. A Guilhermina lançava cada objeção que conseguia pensar, interrompia, falava por cima, debochava. Ela queria ele preparado, não para um tribunal justo, para o tribunal do Veiga. E no fim da semana, o Tomé conseguia recitar o argumento dele, responder arguições e apresentar provas, sem olhar para uma única nota. Na última noite, a Guilhermina passou a ferro a única camisa boa do Tomé. O Tomé engraxou os sapatos rachados ele mesmo, língua entre os dentes, concentrado. Arrumou a maleta. Era quase tão grande quanto ele. Carregou assim mesmo. E dentro da maleta, entre as pastas e as fichas e os precedentes impressos, o Tomé havia colocado algo que encontrou nos registros do arquivo. Algo que ninguém, nem o Serrano, nem a advogada, nem o juiz Veiga esperava que alguém encontrasse. Mas isso vem depois. Na manhã da audiência, choviscava lá fora. A placa da oficina estava visível pela janela da cozinha, ainda desbotada, ainda de pé. O Cipriano vestiu o melhor terno, o do enterro da esposa. O Tomé vestiu a camisa passada, as mangas ainda um pouco compridas. Nenhum dos dois falou muito. Na porta de casa, o Cipriano se ajoelhou e colocou as 2 mãos nos ombros do filho. Seja lá o que acontecer lá dentro, estou orgulhoso de você. O Tomé olhou para o pai. Não vai acontecer nada, pai. Só a verdade. O carro velho pegou na segunda tentativa. Foram pelo centro da vila em silêncio. Passaram pela mercearia, pela igreja onde a Lourdes estava enterrada, pelo outdoor do grupo imobiliário Serrano anunciando apartamentos de luxo, o futuro de Vila Seca. O Tomé olhou para o outdoor, a mão na maleta apertou. Chegaram ao tribunal. O Tomé saiu do carro com a maleta nas 2 mãos, camisa passada, sapatos rachados mas brilhando. Esse era o momento do começo. O saguão, o insulto, o riso. Mas agora você sabe o que o Veiga não sabia, o que a advogada não sabia, o que cada rosto debochado naquele prédio não sabia. O menino com a maleta não estava perdido, estava carregado. Na noite anterior à audiência, horas antes de engraxar os sapatos e arrumar a maleta,
O Tomé fez a descoberta que derrubaria o homem mais poderoso de Vila Seca. Começou com os registros do arquivo. O Tomé estava cruzando dois documentos. A escritura original do terreno dos Leal, registrada 22 anos atrás, quando os pais compraram o lote, e o levantamento topográfico que o Serrano havia anexado à ação judicial. O levantamento alegava que a linha divisória do terreno dos Leal estava a 14 metros a leste de onde o Cipriano sempre entendeu que era. 14 metros. Suficiente para colocar a parede oeste da oficina no terreno do Serrano. Mas quando o Tomé sobrepôs a grelha topográfica original do município, a registrada quando o lote foi desmembrado pela primeira vez, os números não batiam. O ponto de referência inicial era diferente. O levantamento do Serrano usava coordenadas GPS que estavam deslocadas do marco de referência original. Não por acidente, por exatamente 14 metros, a distância exata necessária para roubar uma faixa do terreno dos Leal. O Tomé lembrou do que a Guilhermina havia dito no almoço. As marcas mudaram da noite para o dia, 3 metros para leste. Então ele verificou o levantamento do terreno vizinho, o que o Serrano havia usado para adquirir a propriedade ao lado no ano anterior. Mesmo topógrafo, Horácio Matos, mesmo deslocamento, mesma direção, mesmos 14 metros, 2 terrenos, mesmo topógrafo, mesmo desvio, mesma empresa, mesmo resultado. Isso não era erro, era método. O Tomé escreveu no caderno, o Matos moveu a linha. Moveu para eles no terreno do lado, agora está movendo para o nosso. Mas essa não era a descoberta principal. A descoberta principal veio 20 minutos depois. O Tomé estava folheando as declarações financeiras do arquivo municipal, documentos que todo cargo eletivo e magistrado do Conselho de Vila Seca era obrigado a registrar anualmente. Ele havia pedido esses documentos a Dona Telma, junto com os registros de propriedade. A maioria dos meninos de 11 anos não saberia que declarações financeiras existiam. O Tomé não era a maioria dos meninos de 11 anos. Havia lido sobre conflitos de interesse judicial num dos livros da Guilhermina. Capítulo 10, página 203. E sublinhado a frase principal. Um juiz deve se declarar impedido em qualquer processo no qual sua imparcialidade possa ser razoavelmente questionada, incluindo casos que envolvam partes com quem o juiz tenha relação financeira. Ele quase não viu uma única linha enterrada na página 8 da declaração mais recente do juiz Armindo Veiga. O Tomé leu de novo, e mais uma vez, e uma vez mais. O juiz Armindo Veiga, o homem designado para presidir o caso do Serrano contra a família Leal, era sócio do Grupo Imobiliário Serrano. Ele tinha participação financeira direta na empresa que estava processando o pai do Tomé. Cada pedaço de terra que o Serrano adquiria enriquecia o Veiga. Cada decisão a favor do Serrano colocava dinheiro diretamente no bolso do juiz. O juiz não era neutro, o juiz era o inimigo e sempre havia sido. E estava tudo escrito, registrado no arquivo, documento público, disponível há anos, esperando que alguém olhasse. Nenhum advogado olhou, nenhum jornalista, nenhum político, nenhum juiz. Um menino de 11 anos olhou. O Tomé ficou sentado na mesa por um longo tempo. As mãos tremiam, não de medo, de entendimento. Ele finalmente entendia porque cada família negra perdia no tribunal do Veiga, porque nenhum advogado aceitava esses casos, porque o sistema funcionava tão perfeitamente contra eles. Não era só preconceito, era lucro. Então ele pegou uma ficha de papel, uma única ficha de 10 centímetros por 15, escreveu uma pergunta, sublinhou 2 vezes, guardou no bolso da frente da maleta. Naquela noite, um menino de 11 anos segurava o homem mais poderoso de Vila Seca na palma da mão. E o Veiga não fazia ideia. Sala B do tribunal, paredes de madeira escura, bandeira de Portugal.
O brasão municipal acima da bancada, 30 pessoas espremidas na plateia, principalmente famílias negras da Zona Sul, pessoas que vieram assistir porque o caso dos Leal era o caso delas também. Se o Cipriano perdesse, todos perdiam. E eles sabiam. Quando o Tomé entrou pela porta segurando a maleta de couro, a sala ficou em silêncio. Ele foi até a mesa do réu. A cabeça mal passava do tampo e pousou a maleta. Abriu. Organizou as fichas em fila. Colocou uma pasta à esquerda e outra à direita. Depois sentou, mãos cruzadas, pés balançando acima do chão, e esperou. A advogada do Serrano, doutora Carmo Esteves, deu uma risada incrédula. Meritíssimo, isso é um absurdo. Tem uma criança na mesa da defesa. Não pode ter mais de 11 anos. O juiz Veiga olhou de cima da bancada. Por um momento, algo passou pelos olhos dele. Irritação, escárnio, desprezo. Os três de uma vez. Menino, quem é você e o que acha que está fazendo no meu tribunal? O Tomé ficou na ponta dos pés para a voz alcançar. Meu nome é Tomé Leal, meritíssimo. Estou aqui em representação do meu pai, Cipriano Leal, réu neste processo. Protocolei um requerimento solicitando autorização para auxiliar na apresentação do caso, nos termos do poder discricionário do tribunal, para garantir representação equitativa a partes sem condições de contratar advogado. Ele ergueu o requerimento manuscrito, limpo, preciso, cada citação correta. A sala murmurou. Veiga pegou o documento. Leu devagar. A mandíbula se mexeu. Virou a página. Leu as citações. Voltou. Depois olhou para o Tomé com uma expressão que havia mudado. Não para respeito, para algo mais difícil de ler, cansaço, talvez. O primeiro sinal tênue de que aquilo não era o que ele esperava. Quem te ajudou a escrever isso? A Biblioteca Pública de Vila Seca, meritíssimo. É aberta para todo mundo. Algumas pessoas na plateia sorriram. O Veiga não. Autorizo, disse ele, a voz chapada. Provisoriamente, mas vou observar de perto. Um passo em falso e acabou. Entendido? Entendido, meritíssimo. A doutora Carmo Esteves fez a abertura como uma mulher que já havia vencido. Era fluente, polida, sem pressa. Cada frase projetada para fazer parecer que a família Leal se agarrava a um erro. Apresentou o Serrano como um pilar da comunidade, uma empresa investindo no futuro de Vila Seca. O levantamento topográfico foi conduzido por um profissional licenciado com 26 anos de experiência. A lei era clara. A matemática era clara. A linha era a linha. Isso não é sobre história, ela disse, ajeitando o casaco. Não é sobre sentimentos. É sobre onde uma linha está desenhada num mapa, e o mapa é claro. Sentou, não olhou para o Tomé. O Tomé se levantou. Teve que empurrar a cadeira para trás para ter espaço. A maleta estava aberta na mesa atrás dele. As fichas em fila, os pés mal tocavam o chão. Ele não tentou imitar a postura da doutora Carmo. Não tinha como, mas a voz era clara e firme. A voz de alguém que havia praticado isso na cozinha da avó centenas de vezes. Meu pai é dono desse terreno há 22 anos, mais tempo do que eu vivo. Minha mãe está enterrada na igreja a 3 quarteirões da nossa oficina. A escritura pendurada na nossa parede é válida há 2 décadas. Ninguém a questionou, ninguém a contestou, não até o grupo imobiliário Serrano decidir que queria o terreno. Ele parou, olhou para a plateia. Os rostos que ele conhecia do bairro, da igreja, dos almoços de domingo. Depois olhou para o Veiga. A doutora Esteves diz que isso é sobre uma linha num mapa. Ela tem razão. Mas a questão não é onde a linha está. A questão é quem a moveu. E por quê? A sala ficou em silêncio absoluto. Não o silêncio educado de quem espera. O silêncio elétrico de quem percebe que algo mudou. Depois a doutora Esteves foi arguir o Cipriano. Começou suave. Onde ele nasceu? Há quanto tempo era dono do terreno? Perguntas simples para criar rapport.
Depois veio a lâmina. Perguntou se ele era topógrafo. Não. Advogado. Não. Engenheiro. Não. Já havia estudado direito de propriedade? Não. Já havia lido a escritura completa antes da ação chegar? O Cipriano hesitou. Li a maior parte quando compramos o terreno. A maior parte? Esteves repetiu. Então está pedindo a este tribunal que acredite na sua palavra? Na palavra de um homem sem formação jurídica, sem credenciais de topografia, sem nenhuma habilitação técnica, contra a avaliação de um profissional licenciado com 26 anos de experiência? O Cipriano se endireitou na cadeira, olhou para ela, e pela primeira vez naquele dia, a voz dele foi firme. Estou pedindo a este tribunal que olhe para a verdade. O Tomé observava da cadeira. A mandíbula estava tensa, mas não interveio. Escreveu algo numa das fichas. Sabia exatamente o que a doutora Esteves estava fazendo, tentando provocar uma explosão emocional para dar ao Veiga uma desculpa para encerrar tudo. Cada instinto no corpo dele queria se levantar e objetar. Ficou sentado, ficou quieto. A caneta se movia no papel porque ele tinha algo maior vindo. Algo que a doutora Esteves não sabia. Algo que o Veiga não sabia. Algo escondido no bolso da frente de uma maleta de um homem morto. Escrito numa ficha de 10 por 15 na letra de bloco de uma criança. Uma pergunta. Só uma. O Veiga declarou refeição.